Olá pessoal, bem-vindo ao canal Nossa Praia Hoje. Será um prazer hoje compartilhar nossa história, nossa viagem com vocês. Então não deixe de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Isso é muito importante para que a gente tenha continuidade e consiga produzir mais filmes, mais histórias para vocês. Não deixe de ficar conosco até o final desse vídeo. Venha conosco nessa história. Vamos falar sobre Calama. Calama é uma cidade cheia de mistério, cultura e bastante curiosidades. Vamos contar um pouquinho começar a contar sobre a nossa entrada na cidade, sobre a fronteira. Nós estávamos na fronteira da Bolívia e do Chile, tentando ir para Calama. E passamos uns perrengues lá, ficamos uns 3 horas nessa fronteira. E a gente não sabia o que estava acontecendo, porque que era desse jeito, que a gente tinha passado em outras fronteiras e era algo normal, só bater o carimbinho e pronto, e sair. E quando chegamos na fronteira da Bolívia, e até chegar na fronteira do Chile, nós tivemos uns perrengues lá, ficamos umas 3 horas lá no sol, sem comida, sem água, sem banheiro, sem nada. E a gente descobrimos lá que houve uma guerra nessa região. Então, em 1879 houve a Guerra do Pacífico. Essa guerra causou um conflito, porque Calama era da Bolívia. E a partir desse momento que teve essa guerra, o Chile ganhou a guerra e a Calama ficou pertencendo ao Chile e a Bolívia perdendo a entrada para o mar. E aí, então teve um conflito nessa região. Então você sente realmente que a fronteira não é uma fronteira amigável, né? É uma fronteira mais... você acaba ficando lá à mercê. Mas deu tudo certo, né? E a gente descobrimos, né, que a cidade é cheia de história, que teve a guerra, e a Guerra do Pacífico, e a gente conseguiu ter essa vivência lá, mas lá passa bastante famílias, porque muitas pessoas que da Bolívia, como ali já era Bolívia, eles passam eles têm parentes, né, no Chile da Bolívia eles têm parentes, então é uma cidade, uma fronteira que passa bastante famílias. Também vimos bastante mochileiro, pessoas andando de bicicleta, aqueles mochileiros de bicicleta, nós mesmos com família, né, e o Felipe, mais o Matheus, o Murilo, o Nonato, a gente acabou ficando todo mundo junto ali na fronteira e foi tranquilo, mas a gente acabou tendo como posso dizer, esse dissabor de ficar ali mais tempo do que a gente imaginou. Mas foi bem tranquilo, né? Foi uma experiência diferente para todos nós. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre aquele trajetório que é bem árido, é um deserto, e aí tem o trem que passa, né? E tem a mina, então tem muita coisa em Calama. Então, fique com a gente e o Felipe vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque vai falar sobre a mina. É muito interessante, porque quando a gente está fazendo esse trajeto entre Bolívia até o Chile, então nós nos deparamos na fronteira, né, com a parte férrea. Então ficamos lá parados essas 3 horinhas e tal, e vez ou outra a gente ouvia, né, passando os trens, então aquele som característico dos vagões passando. Além disso, esses vagões eles estão lá nessa linha férrea há muito, muito tempo, em virtude dos minérios daquela região. E naquela região de Calama, na parte norte do Chile, basicamente a gente vai encontrar uma das maiores minas de cobre do mundo a céu aberto, que é naquela região de Chuqui, onde se encontra a maior mina a céu aberto. Atualmente ela possui a maior produção mundial. Há outras, como nos Estados Unidos, de minas maiores, porém as maiores produções são lá em Chuqui, na região norte do Chile. Por isso que o Chile até hoje é conhecido por seu cobre. Então, muitos adereços, muitos artesanatos. Quando nós, turistas, vamos para lá, nós encontramos peças metálicas, frutos do minério do cobre. Além disso, essa linha férrea, ela passa
entre a cidade. Então é comum você estar andando pelo centro e do nada, né, começa a vir o trem, você começa a ouvir o som do trem passando. Essa conexão, né, leva Calama até Antofagasta, onde tem o porto, onde é escoado todo o minério. Então, Antofagasta, ela era a cidade portuária da Bolívia. Por isso que os bolivianos acabaram perdendo a saída para o mar, porque hoje ela pertence ao Chile. E aí, pessoal, e agora vamos contar como é que foi a nossa chegada a Calama. Então, depois do nosso trajeto, nossos perrengues na fronteira, nós chegamos de ônibus, pegamos um ônibus, chegamos a Calama e paramos na rodoviária. Ficamos lá meio perdido, porque tava sem internet, né? Então, sem dinheiro, isso mesmo. Sem dinheiro, então você fica meio perdido, sem internet, sem dinheiro, do país. A gente tinha acabado de chegar nesse país, no Chile, então a gente estava sem dinheiro. A gente estava vindo da Bolívia, então você acaba ficando assim meio sem saber o que fazer. Então, pegamos informações na rodoviária, onde pegar o dinheiro, onde colocar a internet no celular, e aconteceu um terremoto bem nessa hora. Então, para a gente foi mais uma experiência, né? Nosso país não tem terremoto, então foi uma experiência bem interessante. Eu mesmo me senti, a minha experiência, eu mesmo me senti como se o terremoto, como se eu tivesse com labirintite na hora, assim, você vê tudo meio tremendo, você não sabe se é você que está tremendo, se tudo está tremendo. Foi uma experiência bem interessante aqui da nossa família. E fora isso, aí nós procuramos um táxi, porque aí após isso a gente precisava ir pro nosso hotel. E aí a gente procurou um táxi, a gente estava cheio de mala, de bagagem, né? Como vocês viram na imagem do início do vídeo, a gente estava cheio de mochilas. E aí a gente pegamos um táxi, né, para levar 5 pessoas, né, num táxi. Então a gente tem que procurar alguém que tivesse disponibilidade de levar a gente com 5 pessoas até um hotel. Até o caixa eletrônico. A gente foi. Isso, boa lembrada, Felipe. A gente teve que passar no caixa eletrônico antes, porque a gente não tinha como pagar. Nem dinheiro para pagar o motorista. O motorista, isso mesmo. Aí nós pedimos para ele levar a gente até o hotel, mas antes deixar a gente no caixa eletrônico para a gente poder sacar. A gente estava com 2 cartões, a gente viajou com 2 cartões, né? Qual era o nome dos cartões, Felipe? Era o cartão da Nomad e o cartão da Wise. Da Wise, né? Os 2. E a gente foi tirar dinheiro com esses cartões, né? No caixa eletrônico. E aí, depois o motorista levou a gente até o hostel, mas cobrou um valor excessivo, né? Um valor excessivo. Ele cobrou 3 vezes o valor do que seria o correto a se cobrar. Como a gente estava precisando, então não tinha muito o que negociar. Então, pagamos. A gente tinha acabado de pisar no país. Então, também a gente percebeu que não dava para entender muito bem o sotaque chileno, viu? Principalmente daquela região do Chile. É muito diferente entender o espanhol daquela parte do Chile do que entender da Bolívia e do Peru. É um espanhol bem mais... Isso, o sotaque deles são bem mais atropelado, porque acaba tendo mais gírias dentro do espanhol, né? Parece até outra língua. Então assim, bem rápido, bem mais difícil de entender. Então a gente acabou tendo esse dissabor, que o motorista acabou cobrando além do valor, mas deu tudo certo, nós chegamos no hotel e foi, né, coisas que acontecem numa viagem mesmo, de família, e a gente, graças a Deus, deu tudo certo. Então, depois de tudo isso, chegamos ao nosso hostel. O nosso hostel escolhido, na viagem que a gente fez, a gente escolhemos sempre ficar em hostel por causa da socialização, para socializar com os outros hóspedes, já que a gente não é da cidade, não era do país, então nós queremos interagir com todos. O nosso olhar com o hostel lá fora, em outros países, é que o hostel é como se fosse um hotel. Nós ficamos em um quarto separado, um quarto com banheiro, água quente. Não optamos em ficar em camas, em beliche, nada disso.
foi como se fosse um hotel e fomos, a diferença é que lá chama hostel, mas achamos bem parecido com os hotéis brasileiros aqui. Né? Nós optamos em ficar no Joku, era um hotel que eu fiz a reserva pelo Booking. Pagamos quanto, Felipe? Foi $104. Optamos por pegar um quarto para o casal e um quarto triplo para os 3 filhos. A diária foi 104 com o café da manhã. Isso, com o café da manhã. Então, praticamente um hostel, mas é uma carinha de hotel. Uhum. Tem uma área de convívio, tinha uma área de convívio, uma área de jogos, estacionamento. Ficava do centro, distância 3 quilômetros. Ficou perto do shopping. Nós fomos até o shopping andando, o trajeto foi tranquilo fazer andando até o shopping, né? Então foi bem tranquilo. Os pontos negativos desse hostel, que eu posso pontuar aqui para vocês, foi a internet. A internet, para gente que não era do país e precisava sempre estar logado, né, ter comunicação para fazer pagamentos e tudo, e a internet foi bem difícil para a gente poder se comunicar, né? Foi bem difícil. No caso, a gente precisava para alugar um carro, para fazer pesquisas, para entender como a cidade funcionava, a gente precisava da internet. A internet lá era bem ruim, para funcionar foi bem difícil. Mas a acomodação foi ótima, né? Tinha café da manhã, que nem o Felipe comentou, teve o café da manhã. Nós tivemos que sair cedo do hotel, então esse providenciou, nós tínhamos direito ao café da manhã, então eles providenciaram um café da tarde pra gente, anteciparam o nosso café da manhã para um café da tarde. Não foi igual o café da manhã, mas eu achei de bom tom o que eles fizeram, né? Então nós antecipamos o nosso café da manhã. O nosso café da manhã foi como se fosse uma lanche da tarde, janta? Isso, um lanche da tarde. Foi servido às 5 da tarde, numa sala reservada só pra gente. E lá também tinha disponibilidade de janta. Quem quisesse reservar uma janta, podia jantar lá, né? Então foi um hostel que nos ajudou bastante. E quando nós saímos do hostel, né, para ir para o aeroporto, eles que solicitaram o táxi. Então, de madrugada, umas 3 horas da manhã que nós saímos do hostel, eles chamaram um táxi de confiança, 2 táxis, e a gente fomos para o aeroporto tranquilo. Então, um hostel que eu aconselho. Camas limpas, chuveiro bom, só a internet assim, que eu não sei se daqui a pouco vai melhorar a internet lá, mas quando nós fizemos a hospedagem, a internet não estava boa. E tinham muitos brasileiros também lá, né? Isso, e tinham bastante brasileiros lá nesse hotel. Então a gente praticamente estávamos em casa, com bastante gente. Lembrando que era janeiro. Comecinho de janeiro. Isso mesmo, lembrando que era janeiro é época de férias aqui no Brasil, então lá tinha bastante brasileiros mesmo. Então, e depois de estar hospedado no hotel, nós resolvemos esticar as pernas para conhecer Calama. Então fomos até o centro histórico, que tem uma igrejinha, nós fomos até lá e andamos é um centro com comércio forte, tem mercadão, então se vocês quiserem conhecer bem, é um centro que tem roupa, frutas, tem de tudo, um centro de cidade mesmo. Tudo você vai encontrar lá. Se você esquecer, tá viajando, esqueceu alguma coisa, pode comprar lá em Calama, que tem uma cidade que tem um comércio forte. E após isso a gente foi almoçar, procurar um lugar para almoçar. E lá eles têm um menu, né? Então o menu eles vão servindo uma entrada, servem o prato principal, uma salada, e nós optamos em comer. Felipe comeu uma mariscada, não foi? Foi o prato principal de mariscada. Nós escolhemos comer No começo vinha uma sopinha. Isso, veio um caldo. Aí depois o prato principal, que era mariscada, muito bom por sinal.
Em seguida, finalizando, tinha alguma sobremesa? Não vou lembrar o certo, mas tinha alguma coisa no Então, final. não tinha. O Murilo que pediu um Guaraná diferente lá, para experimentar o Guaraná Era um da Guaraná, região, Guaraná meio isso, rosa. Guaraná rosa, Aí lá. ele pediu. que a E gente os pratos experimentou. lá eram semelhantes, de questão de valor, né? Eram semelhantes ao que a gente encontra aqui no Brasil. Então a gente pagou cerca de 30, R$ 35 convertendo em cada prato. E era muito bem servido, muito bem servido. Acho que você não conseguiu comer tudo, não foi? Então eu não consegui comer tudo, porque era bastante coisa, ainda teve a entradinha, tipo um caldo, uma sopa, e depois ainda veio a mariscada, e era bastante comida mesmo. E os preços é bem parecido com o do Brasil aqui, os preços lá de Calama eram bem acessíveis mesmo, um prato te dava uns R$ 30, né? Isso. R$ 30 um prato, mas bem servido, mas naquele espécie de menu, que vem outras guarnições, então foi bem gostoso experimentar comida local. Sim. E o Murilo comeu um pollo? O Murilo comeu pollo com arroz e papas fritas. Isso. O Matheus, acho que foi algo parecido? Foi uma acho que o Matheus comeu macarronada. parecido. Foi parecido. O Nonato comeu um peixe. Isso, um peixe. Né? Porque o Chile também tem o seu mar, né? É o frutos do mar, tem bastante frutos do mar. E a gente acabou optando em comer comida mais regional para experimentar. Isso. E a gente acabou parando onde tinha nativo comendo. Isso, bastante pessoas locais comendo. A gente optou. Assim, isso, é importante vocês visualizarem quando forem, né, em qualquer ambiente, assim, onde que tem pessoas que são locais e que estão comendo, se alimentando. Então a gente foi em um desses ambientes. Claro que você vai encontrar preços de todas as variedades, preço médio, preços mais altos, igual aqui no Brasil. E então a gente seguiu geralmente esse parênteses, né, de procurar se alimentar, ou comer, ou conhecer um local onde tinham outras famílias locais comendo. E tudo mais, porque eles moram lá, trabalham lá, vivem lá, então fazem parte de todo aquele ecossistema. Então, uma dica é você se alimentar num lugar que tem popular comendo, gente local, porque foi isso que a gente teve essa estratégia na viagem, né? A gente ficou um mês, né, bastante tempo viajando, então passando por outros países, e a gente em momento nenhum passou mal com questão alimentícia, porque a gente tem esse critério de comer comidas assim, que a gente via que o pessoal já era local comendo, né? Então a gente acabou se dando bem nessa viagem em relação alimentar, a gente não passou mal. Né? E isso. É isso. A gente também foi a praça local, né? A praça da igreja, é uma praça bem bonita, tomar um sol, ficar sentado depois do almoço, foi muito bom, a gente fez isso. E curtimos lá o centro da cidade para sentar e curtir o movimento, que é bem movimentado o centro de Calama. Vale a pena conhecer. E tava um dia bonito de sol. Tava um dia lindo de sol, maravilhoso. Como foi em janeiro, né? O clima é bem parecido com o Brasil, então foi bem gostoso. Propiciou essa caminhada que a gente fez. Isso foi bem legal. Então, aí fomos depois do dormir, né? Fomos pro hostel, tal, dormimos, tal, acordamos super bem, tomamos café da manhã. E após isso nós fomos, depois do café, aquele café bem gostoso que nós tomamos lá, né? Um café bem brasileiro, parecido com o do Brasil, né? Não é nada diferente, o pão, manteiga, café, bem parecido, chocolatado, essas coisas, geleia, isso. Bem parecido o café da manhã com o do Brasil. Nós fizemos contato para alugar um carro, né? E o rapaz veio até o hostel. Então foi tudo bem tranquilo lá em Calama. E depois disso que a gente alugamos o carro, nós fomos até o mercado, né, fazer umas compras, porque a nossa viagem ia continuar. Então a gente precisava fazer compras, e aí lá tinha um mercado enorme, nós compramos de tudo que a gente queria comprar. Então a gente ia passar mais 5 dias no Chile, então a gente fizemos a compra para esses 5 dias. Compramos de tudo,
pão, água, vinho, né? Itens de higiene. Itens de higiene, coisas que a gente ia usar lá, porque a gente ia passar mais 5 dias e a gente optou em pegar e-book e pegar casas. Então a gente optou em fazer dessa forma e passamos no mercado. Enchemos o carro de alimento. Então, como a gente ainda não conhecia o local, só fruto de pesquisa, de vídeo e tal, eles sempre me falavam, ó, faz uma boa compra em Calama de suprimentos, porque lá em São Pedro do Atacama é um pouco mais complicado essa questão de suprimentos, de alimentação, e como vocês vão ficar em Airbnb, como vocês vão ficar no Booking e tal, então é válido assim vocês terem suprimento, tanto de água, tanto de alimentos de preparo rápido. Então a gente comprou muito fécula de batata, que é fácil de fazer, supre bastante a questão alimentícia. Compramos bastante enlatados, sardinha, atum. Compramos macarrão, que era fácil de fazer, e bastante água. E aí compramos bastante coisa, deu para esses 5 dias. Então, a gente comprou, deu aproximadamente, gastamos no mercado uns R$1.000 para 5 dias, em 5 pessoas, então foi super acessível fazer a compra no mercado, né? Sim. Até porque se você fosse almoçar uma vez só, lá em São Pedro do Atacama, você ia gastar, uma família de 5 pessoas, metade desse valor, um terço desse valor, só no almoço. Ia gastar um pouco mais. Então, né? Então, porque vale assim, a pena, durante o dia, a gente optou em fazer passeios e a gente ia optar em sair à noite para jantar. Então, a gente ia garantir metade da nossa despesa familiar, né? E foi bom fazer assim, foi uma experiência boa ficar em uma casa e levar nossos alimentos, né? Então, foi ótimo. Sim. Então, em questão, vamos falar um pouquinho sobre a segurança da cidade de Calama. Antes de ir para Calama, eu tinha visto uns comentários dizendo que a cidade era perigosa, que a cidade tinha muita criminalidade. Mas eu posso, assim, por experiência, que eu achei uma cidade tranquila. Né? Uma cidade bem parecida com o Brasil, o trânsito bem tranquilo, a via bem espaçosa. A gente, tanto é que eu comentei, comentei durante o vídeo que a gente andou a pé, fez tanto de dia quanto à noite andamos. As leis de trânsito são mais respeitadas lá, então os sinais são mais respeitados lá, comparado a outros locais. O que mais? As vias são mais tranquilas de caminhar. Tanto é que lá nós alugamos um carro, porque era tranquilo para circular igual ao Brasil. Então a gente alugou um carro, as leis de trânsito bem parecidas com o do Brasil. O povo local bem parecido com o brasileiro, então tudo muito parecido com o Brasil. Então quem for para Calama, o Chile, é bem tranquilo. E a questão de segurança é tranquilo. Nós estávamos sem joia, fui viajar sem joia nenhuma, sem brinco, sem anel, sem nada. Então foi algo que eu não estava sem medo, não tinha medo algum, né? E a gente estava sempre em família, não saía em família. Então foi uma cidade assim que, por experiência própria, nós achamos uma cidade bem tranquila, né? Que nem eu falei, teve comentários, alguns relatos em outros vídeos que eu vi sobre Calama, que é uma cidade perigosa, mas
como é uma cidade, o pessoal fala que é perigoso, porque é uma cidade de mineradora, é uma cidade que tem bastante turista, e é uma cidade que vem muita gente de fora para trabalhar nas minas, então talvez o pessoal pense que é mais uma cidade perigosa, mas foi bem tranquilo para a gente. Até mesmo você é fronteiriça, então receber gente via aeroporto, gente via fronteira com a Bolívia, então tem sempre muita gente circulando, pessoas novas, né? Circulando naquele local. Então, às vezes, a pessoa fica com esse sentimento. Isso mesmo. E também vamos falar sobre a questão do... É bem tranquilo, entrar e sair de Calama. É uma cidade que tem um aeroporto, né? Um aeroporto bem estruturado. Então, é uma cidade que, se você vem do Brasil, vai do Brasil, então você vai para o Chile, para o aeroporto do Chile, e pega o aeroporto de Calama. Então, dá tranquilo, né, para fazer esse trajeto. Então, é uma cidade bem estruturada, porque tem aeroporto, tem shopping, então, e é uma coisa assim... Tem um mercado municipal. Tem um mercado municipal, o aeroporto é bem espaçoso, parece um aeroporto novo, né? Então, a gente teve uma boa impressão de Calama. Calama merece uma visita tanto histórica, parte histórica dele, por cultural, né? Tem a visitação da mina, então tem muita coisa para fazer em Calama. Tem a parte cultural deles, que também é bem interessante, parte histórica, comércio local. Então, é uma cidade que merece uma visita de uns 2 dias, né? Uma cidade que merece uma visita de 2 dias. Então, quem for para o Atacama, fique 2 dias para poder fazer o passeio da mina, para fazer os passeios turísticos que lá tem, conhecer o centro, a vida noturna, os cassinos, que aqui no Brasil não tem, lá tem, então oportunidade de conhecer, de ter uma experiência nova. Então é isso, pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, marcar também o sininho, e é isso. Vamos estar aqui sempre com novos vídeos, com novas experiências, e até a próxima. Vem com a gente.